Celestial. Estamos gratos por estar na sua casa mais uma vez e pedir ao Senhor que venha revestir-nos do seu grande poder. Poder para curar, poder de salvar, poder de libertar, poder de levantar o caído, poder de revelação. Estamos aqui para isto. Fale conosco, unja-nos para que não venhamos ter controvérsia, mas que tenhamos uma direção do Espírito para todas as coisas. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em Apocalipse, capítulo 2, versículo 15. Apocalipse 2, 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém. Pode sentar. Precisamos, na expressão do profeta, pondo-nos ao lado de Jesus, ele diz: vocês têm que estabelecer um sistema, o sistema de Deus. Se tem o sistema do homem, tem o sistema de Deus. Pondo-nos ao lado de Jesus, 110. O reunirmos em encontro um pastor com outro não é um espírito nicolaíta. Nós vamos hoje ver o que o irmão Brana diz com respeito ao espírito nicolaíta, o espírito que separa o povo do povo, o espírito que põe um homem acima do outro. Mas tem o sistema de Deus. O sistema de Deus, Efésios 4:11. Deus deu primeiro apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar evangelista, quarto lugar pastores, quinto lugar doutores, que são mestres. Agora, esta é a hierarquia de Deus, você vai ver. Só que nenhum está acima do outro. Nenhum governa o outro. O espírito nicolaíta é aquele que um pastor não pode ter uma experiência a mais, que está governando o ministério de outros. Em um ponto, será muito bom pensarmos nisto, pelo motivo de vermos o sistema de Deus e o sistema do homem. O sistema do homem, você vê que a denominação tem um cabeça, um presidente, e ele manda em todos os pastores daquela denominação.
se os membros daquela igreja reclamarem para aquele pastor presidente da denominação, eles examinam o caso e, se possível, tira aquele pastor daquele grupo e passa para outro grupo. Isso não é nada diferente do espírito nicolaíta, porque cada um está na sua posição. Se Deus te fez profeta, então Ele falará com você, você terá o assim diz o Senhor, e aquilo cumprirá. Isso eu sei que Deus fez com um homem nesse tempo, William Marion Branham. Isso eu tenho certeza. Se Deus te faz um apóstolo, você viaja por todas as partes, porque um apóstolo, diz o profeta, é um missionário. Viaja e vai pregar a mensagem por todas as partes. Mas não tem ninguém mandando em você, não tem ninguém te governando. Se tiver um sobre o outro ministério, é um espírito nicolaíta. E o próprio povo, muitas vezes, é o culpado da manifestação desses espíritos. Porque certos membros não dão certo com um ministério pastoral numa cidade, eles procuram outro pastor para tomar conta deles. E aí começa o veneno dentro da própria cidade. Não seria nada demais ter mais do que um pastor dentro de uma cidade. Não seria nada demais. Mas que tivesse no mesmo espírito e que não fosse partidos ou partido daquele ministério. Desde que o ministério ele já tem um espírito em certos membros, porque isso vai também para os pastores. Nós vamos chegar lá. Mas os membros não dão certo com o pastor, então procuram outro, da mesma mensagem. Então há uma porfia de toda maneira dentro daquela cidade e entre aqueles irmãos que saíram do ministério com aqueles que ficaram. Sempre é uma porfia. Nunca sai num bom espírito. Num bom espírito você congrega junto. O espírito errado sempre faz uma separação. Nicolaísmo é exatamente divisão entre a igreja, divisão entre irmãos, divisão entre pastores. Nicolaísmo é um superior ao outro. Eu vou ler a mensagem, você vai ver que eu estou falando porque eu já li. Então há uma experiência e os membros são culpados, como os pastores também o são. Mas se uma mulher não está satisfeita com o marido, ela procura outro homem, e o outro homem satisfaz aquela mulher, o que os dois são? Hein? Me diga, o que os dois são? Adúlteros. E se o membro de igreja não está satisfeito com o pastor, que é daquela mesma fé, e vai ao encontro do outro pastor, e para aquele outro pastor, aquele membro é uma beleza. É como uma mulher saiu de você, não deu certo com você, mas daqui a pouco lá no braço do outro, mas ela é bonitinha, ajeitadinha, não tem nem ruga, e pode ter, não tem defeito, mas nos primeiros dias só, depois mais tarde você vai ver. É espírito de adultério, espírito que divide a própria igreja. Não esperamos nós um arrebatamento com um espírito desse. Graças a Deus estamos indo bem, mas esse espírito está rondando-nos. Este espírito ronda qualquer um, qualquer lar, qualquer igreja, ele ronda. Agora, nós cremos que Deus estabeleceu sua palavra.
Cremos que ele mandou um profeta para colocar as coisas no lugar, depois que durante as eras eles derrubaram as coisas. Deus diz: eu vou mandar o Elias e ele restaurará todas as coisas. Mateus 17:11. Cremos nesta restauração, estamos seguindo o mesmo profeta. Por quê? Porque termos então que dar alimento ou alimentarmos espíritos. Já teve gente que me procurou há anos atrás e disse: pastor, eu quero congregar com o senhor. Eu disse: muda para cá. Você não vai querer congregar comigo lá na sua cidade, que lá tem pastor? Mude para cá. Até hoje ele não mudou. Ele queria que eu entrasse lá para poder dar alimento para ir lá, mas eu não vou mesmo, não vou. A menos que exista uma reprovação total ao ministério da palavra como é pregado, então você tem que atender aqueles que desejam a mensagem como ela é, mas não precisamos de fazer uma divisão desta. Eu não atenderei. Então deixa eu deixar aqui para você. Já veio muitos, os que vieram, a gente já dispensou. Eles vieram dizendo: eu quero falar com o pastor. Quando terminou o culto, eles não vieram nem falar comigo, porque eu já tinha falado com eles do púlpito. Deus já tinha dado o pão. Eles não precisou falar comigo. Voltaram para lá e ficaram calados, ficaram quietos. Então, mas esses espíritos não deixam de rondar. Mas eu quero que vocês entendam bem que tem o sistema de Deus. Esse sistema de nossas reuniões é um sistema de Deus, enquanto nós não estivermos interferindo no ministério um do outro. É sistema de Deus. Esse sistema que nós temos, nós vamos a Goiânia, nos reunimos, é um sistema de Deus, enquanto o pastor Joaquim, como ele tem um espírito correto, não interfira no ministério de quem quer que seja no próprio Brasil. Porque cada pastor é responsável pelo seu ministério e pelo seu rebanho. E não há ninguém que precisa vir como salvador do rebanho, porque Cristo é quem salva. O rebanho é salvo por Cristo. E a gente sabe disso. Então não há esse espírito de interferir. Pastor Joaquim não tem esse espírito. Então por isso nos damos bem no Brasil. Mas esses espíritos já foram encontrados nessa igreja. Quando houve um problema há tempo atrás, eles ligaram para Goiânia. Isso é espírito nicolaíta. Isso é espírito nicolaíta. Isso é procurar outro marido. Isso é espírito de adultério. Isso é não ter capacidade para resolver o seu problema dentro do ministério. Bom, depois de muitos anos que eu estou falando isso, né? Eu não estudei para isso, apenas tomei as mensagens. Agora de tarde falei: tem essas mensagens, me veio e eu tenho que ler para vocês. Eu creio que é o importante. Então eu gostei, porque isso daqui é um fundamento para nós. 110, pondo-nos ao lado de Jesus. Você tem que estabelecer um sistema, o sistema de Deus. Agora nós vamos ver pelo próprio profeta qual é o sistema de Deus. E o irmão Brana vai mostrar qual é o sistema de Deus. Que o apóstolo não é sobre os pastores ou sobre os evangelistas não é sobre os pastores, e os pastores não são sobre os mestres. Cada um tem o seu ministério, cada um tem que ser respeitado no seu campo, no seu ministério, no seu lar. E dar atenção para a mulher do outro é ser um pastor adúltero. Esta é a verdade. Bom, eu tenho aqui alguns parágrafos que eu quero ler antes de chegar onde o irmão Brana comenta fortemente sobre nicolaísmo. Parágrafo 160,
160 do absoluto, 112 eu vou ler primeiro. 112, absoluto. Observe o que é o seu absoluto. Você tem que estar absolutamente certo de que você está em companheirismo com o pastor. Você quem? Os membros. Estar em companheirismo com o pastor. Você tem que estar absolutamente certo de que está em companheirismo com o pastor. Se você está em companheirismo com o pastor, você não procura outro. Quando procura outro, porque já não está em companheirismo, está procurando outro. Preste atenção. E estar absolutamente certo de que você está em companheirismo com o presbítero da região. Tem que estar em companheirismo, comunhão um com o outro. Presbítero da região. Agora, o presbítero da região não é superior ao pastor local. Tem que entender, isso daqui é companheirismo. Companheirismo. O presbítero da região, ele não é superior ao pastor local. Os membros de um pastor não têm que procurar o outro presbítero que é um pastor da região. E estar absolutamente certo de que você está em companheirismo com o bispo, com o pastor. O presbítero, isso daqui está tudo dentro do ministério local. Quando o irmão Branham mostra isso daqui, está dentro do ministério local. O ministério local, ele é regional. Ele tem uma região. Então ele toma conta daquela região. E ali um não é sobre o outro. Um entende a posição do outro. Para que não haja espíritos partidários. Porque se houver, daqui a pouco tem um maior... tem o pastor da região. Bom, se ele é pastor da região, então ele é sobre nosso pastor. Não, aí é denominação. Aí é nicolaísmo. Eu vou chegar lá. Certo? Deve guardar bem isso daqui. Ou algum outro grande homem na sua igreja. O Branham trata de algo assim que é mais local. O regional é daquele pregador, é daquele pastor. Seu absoluto, se você, escuta aqui, mas se não, seu absoluto não é Jesus Cristo. E se você não estiver desta maneira, seu absoluto não é Jesus Cristo. Pois sobre esta pedra colocarei meu absoluto, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Revelação espiritual de quem ele é e conhecer. Amém. 160 absoluto. Deixar assim bem claro, Deus não trata com um grupo de homens. Deus não trata com um grupo de homens. Mas Deus não trata com vários pastores reunidos. Desde que esteja com aquele mesmo pensamento que Paulo tinha, que a irmã Branham tinha, Deus está tratando. Mas o profeta diz que Deus não trata com um grupo de homens. Deus trata com indivíduo. Entre pastores, Deus trata com indivíduo. Entre membros, Deus trata com indivíduo. É assim, porque o homem tem conceitos diferentes, pensa diferente, age diferente, tem maneiras diferentes, concebe coisa diferente. Ele foi formado de uma forma diferente na natureza. E Deus tem que tomar aquele homem e lançá-lo em confusões e tirá-lo de si próprio, até que ele o tenha em sua natureza. Tem hora que a gente chega numa condição dessa. Deus pega um homem, o profeta tem que dizer que lançá-lo em confusões, porque a hora que ele está exatamente naquela confusão, aí Deus tira ele de si próprio.
até que ele o tenha em sua natureza. Deus quer a mim e a você na natureza dele. E então Deus trata com aquela pessoa. Aí Deus trata comigo, Deus trata com você. Só assim para Deus poder tratar conosco. Agora ele trata com o indivíduo. Gente, se entre os gentios Deus trata com o indivíduo, depois eu vou querer salvar a igreja do outro. É poucos membros ou muitos membros, eu vou querer salvar a igreja do outro? Olha, Deus tem colocado certo homem em cada lugar desse país. Eu creio que se os próprios membros reconhecessem que Deus tem posto aquele homem naquela posição, aqueles membros fariam de tudo para dar certo com aquele ministério. Porque tem hora que 10 não dá, mas 150, 300 está dando conta, está dando certo com aquele pastor. Por que que 10 não dá? Qual é a parte maior então aí? Se houvesse no meio de 300, 151 que estivesse contrário àquele pregador, então o pregador teria que reconhecer que ele estava errado. Nós entendemos isso pelo que o profeta prega. Mas se tem 200, 300 com aquele pastor, dando certo com aquele ministério, submisso àquele pastor, escutando sua mensagem, aí aparece 10, 15, 20, 30 e parte aquele ministério. Irmãos, eu não queria tomar conta desses 20, 30 de jeito nenhum. Vai dar dor de cabeça a vida inteira. Só aquele pastor daria certo para tomar conta daqueles irmãos. Só aquele pastor. Se todos pudessem reconhecer assim, a mulher saía de casa e não encontrava outro homem para ela voltar para casa. Mas é que ela sai de casa, ela encontra outro. É uma desgraça. Ela sai de casa, ela não está bem com o marido. Talvez ele tenha um CC meio forte. Talvez ele tenha um mau hálito. E ele não cuidou disso daí, porque ele precisa cuidar desse mau hálito, porque a mulher não é obrigada a suportar esse mau hálito todo dia, não. O que você acha? Conversa consigo mesmo e perceba o seu hálito. A mulher não é obrigada a tolerar aquilo também assim. Casou comigo, tem que aguentar com a boca suja. Que é isso, rapaz? Vai lavar essa boca. Vai escovar esses dentes. Vai tratar dessas panelas. Vai obturar isto. É o melhor que você faz. Muitas vezes o casamento é rompido, é destroçado, e tem pessoas que não suportam alguma coisa um do outro e não fala. Então não há correção, porque não fala, então não pode corrigir. Tem que falar. Olha, isso daí não está bem em você. E ele também tem que falar para ela, porque senão ela pensa que ela está aquela gatinha, bonitinha, enquanto para ele ela já nem gata mais é. Era gata só no dia que casou. Agora é gata só para arranhar. Porque não tem beleza, não tem atração. As pessoas precisam perceber isso. Mas sai de casa e encontra alguém que dá a mão. Sai de casa, ao invés de encontrar alguém que diz, ó, volta para casa. Não, mas eu gostei, foi de você. Volta com o seu marido, vai com o seu marido. Pronto, seria diferente. Ah, mas você gostou de mim? Muito obrigado, muito obrigado. Ah, muito obrigado. O que é isso? Gostou de mim? Larga de gostar. Volta com o seu marido. Ah, pastor, eu gostei de você. Gostei do seu ministério. Eu quero que você venha tomar conta de mim. É? Vai lá com o seu marido. Eu estou falando com homem e mulher agora. Vai com o seu marido, que é o seu pastor. O profeta diz que o seu pastor é o seu marido. Aqui na terra é assim. E quando você faz uma coisa contrária àquilo ali, você está adulterando a vontade do seu marido. Mas você encontra com outro pastor que não te conhece, aí começa a clamar para ele as lamúrias das mulheres que têm problema com seus maridos, que não dão certo com seus maridos. Muitas vezes a primeira coisa que elas vão reclamar, olha, ele não me atende nisso, não me atende naquilo. São coisas ridículas.
E muitas vezes os membros vão reclamar de um pastor para outro coisas ridículas. Meu pastor não me atende assim, não faz visita constantemente na minha casa, não come comigo, olha, não ora por mim, não vai lá orar comigo em casa. Vem dele ir na igreja orar, quer que o pastor vá orar lá na casa dele com ele? A menos que seja doente mesmo. Aí tem o pastor, tem diácono para fazer isso. Por que as pessoas não entendem? Mas vamos lá e damos a mão para a pessoa. Damos a mão para ela. O que nós vamos fazer? Nós estamos atuando como adúlteros, dando a mão a membros que não estão dando certo com seus pastores, quando seus pastores têm, sob sua tutela, sob seu cuidado, 100 pessoas, 200, 500 pessoas, 2, 3, 10 não dá certo com aquele pastor. Gente, esses 2, 3, 10, 20, 30 teria que consertar. É eles que têm que consertar. O espírito está errado. Está errado. É a menor parte. Por que dá certo 100 e os outros 20 não dá certo? É espírito errado. Amém? Vocês vão me escutar quietinho hoje, né? Nenhum amém, nenhum glória. Não, só para mostrar para vocês o que é exatamente o espírito nicolaíta. Espírito nicolaíta, está aqui um resumo das 7 eras da igreja, parágrafos 21 em diante. É sobre a era de Pérgamo. Escuta aqui. A terceira era revelou pelo espírito de profecia que a igreja mundana aceitaria ao nicolaísmo como uma doutrina. Para quem não sabe, nicolaíta quer dizer, significa conquistando os leigos, conquistando os membros. É um espírito que está sobre os bispos, sobre os pastores, e que conquista os membros. Nico é conquistar, laita é membros. Escute bem, a separação entre o clero e os leigos. Para esclarecer, o clero é mais conhecido na igreja católica. Aqui você vai ter que conhecer, aqui assim, ó, a separação entre o pastor e os membros. A separação entre o clero e os leigos cresceu a partir da Bíblia, da bíblica verdade dos anciãos, entre aspas, pastores de rebanhos locais. Pastor de rebanho local é um ancião, governando o rebanho por meio da palavra, até chegar aos atos dos nicolaítas. Esses anciãos, esses pastores locais, estavam governando bem a igreja, até que chegou o espírito dos nicolaítas, que é o espírito da divisão, que é o espírito que um supera o outro. Situação na qual o clero se colocou em graus de dignidade. Eu tenho que explicar porque a gente prega para gente simples. E gente simples, você fala alguma coisa, eles não entendem direito. Você precisa explicar mais. Então aqui você deve tomar a situação na qual o clero, os pastores, se colocaram em graus de dignidade, acima, um sobre o outro. Fórmula sem nenhum fundamento nas escrituras. É o profeta que está dizendo aqui, viu? Eu estou lendo agora. Você deve pegar a mensagem em casa e ler também. Essa situação na qual coloca o clero em graus de dignidade, disso e daquilo, para estar superior ao laicalismo, aos membros. Escute bem, um sobre o outro. Agora você pensa bem sobre pastores. Fórmula sem nenhum fundamento nas escrituras. Logo se transformou num sacerdócio que colocava ao clero
entre Deus e o homem. Colocou o clero entre Deus e o homem, ao ponto de que todo o povo tem que ir ao sacerdote, porque é ele que é o intercessor. Olha para você ver, é um espírito nicolaíta. E se é o pastor que é o intercessor sozinho, então se torna um espírito nicolaíta. Porque o intercessor, como nós estamos estudando, eu creio que o Espírito Santo está dirigindo essas coisas assim. Eu não pensei nisso tudo. Então, se o Espírito Santo, ele está intercedendo em nós, ele não intercede só no homem, porque o próprio profeta diz que é isto de colocar o sacerdócio entre Deus e os homens. Irmão Brana mostra o que é isso. Deixa eu ver o que o irmão Brana fala aqui, ó. Logo se transformou num sacerdócio que colocava ao clero entre Deus e o homem, concedendo ao clero certos direitos, enquanto ao mesmo tempo negava aos leigos os direitos que Deus lhes havia dado. O que o irmão Brana vem mostrar para nós é que pastores e membros são iguais, que não tem pastor maior que o rebanho, apenas exige um respeito pelo ofício, porque como homens somos todos iguais, não tem nenhum maior. O profeta diz, não há nenhum maior entre nós, só tem um, o Espírito Santo. Agora, na verdade, alguém diz, é o Espírito Santo num homem. É em você, é em mim. Não é apenas num homem hoje, porque uma vez era um homem santo, Jesus Cristo. Agora é o povo santo. Foi o profeta que pregou isto. Você está certo disso daí. Então, irmãos, o clero, que são pregadores, que chegou ao ponto de receber títulos, graus de dignidade, e aí ele se coloca acima do povo. O que irmão Brana, com a unção que veio, ele ensinou? Ele ensinou que o dom da cura divina está em você. Os pregadores hoje mandam tudo buscar neles, porque eles têm dom para isso, enquanto um profeta veio mostrar para nós que o dom da cura divina está em você. E depois ele veio mostrar as Escrituras que nós fomos feitos por ele, Jesus Cristo, reis e sacerdotes. Apocalipse 1:6, além de 5:10. 1:6 está dentro desse período das eras da igreja, dentro do período gentílico, que Deus trata conosco como indivíduo, e ele nos fez reis e sacerdotes. Amém? Aleluia. Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Apocalipse 1:6 e Apocalipse 5:10 também diz: e para nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Você tem que saber, esses reis e sacerdotes são os gentios, que foram feitos reis e sacerdotes. Reinar sobre a terra, nós vamos reinar no milênio, mas sacerdotes, Deus já nos fez, desde já, e somos reis também, espirituais. Depois eu vou pregar sobre isso, reis e sacerdotes, mas vamos nessa daqui, né? Tem mais um pouquinho, porque o que tira a chance da mulher chegar lá e ser aceita, é exatamente encontrar um indivíduo, um homem que respeita o outro, um homem que respeita o outro. Talvez ela pode vir dizer para você, gostei de você. Você diz, vai gostar do seu marido. Acabou. Então o membro diz para mim, pastor, gostei de você e eu quero que você me pastoreie. Não, vai
buscar pastoreio do seu pastor. Se você quer que eu te pastoreie, então muda para a cidade que eu estou. Não vem com esse espírito não, porque aí é diferente. Você sabe que ele vai ter que submeter-se às ordens daquele ministério. Deus fez os homens diferentes, diz o irmão Brana, concepções diferentes, mesmo dentro da mensagem. A doutrina que não é diferente, mas a doutrina que o profeta pregou, a que Paulo pregou, ninguém pode ter doutrina diferente dessa. Amém? Aleluia. Então escute aqui, isso foi usurpação. O profeta disse, usurpação, tirando o direito do laico, o direito dos membros, e só os pastores e sacerdotes tendo direito. O profeta diz, está errado, isso é doutrina dos nicolaítas, faz parte da doutrina dos nicolaítas. O membro tem tanto direito quanto o pastor. Agora estou te dizendo, te advertindo nisto. O que acontece numa família? O pai de família erra. O que a família faz? Joga ele fora de casa, chama ele e diz, pai, esposo, você cometeu isso, você está disposto a consertar? Sou sua esposa, somos seus filhos, queremos ter você aqui, tomando conta de nós, neste lar, e queremos que Deus nos dê graça para continuar ainda te respeitando, mesmo que o Senhor, como meu pai ou como meu marido, me desrespeitou. Mas nós queremos dizer, pai, marido, que estamos aqui para te perdoar, porque nós somos uma família. A família não vai dissolver por isto. Certo, pregador, você pegou agora o lado do homem, mas pega o lado feminino também. Se houver consenso entre a família, você falhou nisso, reconhece sua falha, então eu sou seu marido, somos seus filhos, e nós queremos a restauração de sua moral dentro dessa casa. Te damos uma oportunidade. A própria igreja dá oportunidade para um pastor que faz uma coisa errada. A própria igreja também dá oportunidade para ele se perdoar, ser perdoado, pedir misericórdia, mas alcançar misericórdia. Tem tudo isto. Agora, aquele grupinho ferido, parece que são os piores, ou são os melhores da igreja, os melhores do lar, não vai querer mais, não vai querer. Mas se a maioria ainda admitir aquele pregador, ele é o pastor daquele povo. Se a maioria admitir. Vamos prosseguir aqui ainda? Então isso foi usurpação, roubar o direito. Nesta era chegou a ser uma doutrina. Ela começou na igreja primitiva, a coisa tão simples, um espírito doutrinário. O profeta diz, mas na era de Pérgamo ela chegou a ser doutrina. Foi aonde fizeram a doutrina de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Foi no concílio de Niceia, 325 depois de Cristo. Foi ali que começaram a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi no concílio de Niceia e não no concílio de Jerusalém. E eles não percebem isto. Mesmo tendo a Bíblia na mão, eles não estão percebendo isto. Nesta era chegou a ser uma doutrina. Foi estabelecido na igreja como se fosse a palavra de Deus. Estabelecer uma coisa, irmãos, a doutrina dos nicolaítas, como se fosse a palavra de Deus, sendo que era uma doutrina. Deus já odiava aquela doutrina desde o início. Deus não amava aquela doutrina. Deus falou com respeito àquela doutrina, a qual eu também aborreço.
Tens, porém, isto que aborrecem as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Apocalipse 2,6 foi quando começou a divisão. A obra dos nicolaítas começou com uma obra até chegar numa doutrina. Começou numa obra, a um espírito doutrinário, depois formou uma doutrina. E aquilo ali foi encarnado. Encarna sempre num homem a doutrina. Foi estabelecido na igreja como se fosse a palavra de Deus, na verdade não o sendo, mas o próprio clero chamava essa doutrina de a palavra de Deus, sendo na verdade uma doutrina anticristo, a doutrina de um sobre o outro, um governar o outro. Será que não daria para nós tomarmos um conselho com o Espírito Santo e termos uma unidade melhor? Olha o parágrafo 23, um resumo das 7 eras da igreja. É triste dizer que a verdadeira vinha, que é a verdadeira igreja, não estava totalmente imune desta doutrina. Nem a verdadeira igreja não estava imune. Com isso, não quero dizer que a verdadeira igreja haja estabelecido em alguma ocasião as ideias nicolaítas como uma doutrina. Não foi assim. Mas aquele germe de morte continuou sugando a vida da verdadeira vinha, que é a verdadeira igreja, com a esperança de que algum dia caísse. Escuta aqui agora. Mesmo dentro da verdadeira igreja, homens que Deus tinha escolhido para guias estavam aceitando aquele título com um significado um pouco mais amplo que apenas responsabilidade local. Homens, olha a doutrina nicolaíta, homens na verdadeira igreja de Deus, naqueles dias, diz o profeta, que eles estavam aceitando a ideia de ter um trabalho desse, um sistema desse, um sistema com um título, com um significado um pouco mais amplo que apenas responsabilidade local. E nós temos que saber que pastor é uma responsabilidade local, nenhum título superior, porque é exatamente responsabilidade local que nós precisamos ter. E se cada um de nós tomarmos conta disto, qualquer espírito que vier, nós diremos: vá para o seu pastor local, ele tem uma responsabilidade local, ele tem um ministério local, vai lá, fala com ele. O profeta que era o profeta de Deus, pessoas vinham e perguntavam para ele sobre casamento e divórcio, o profeta diziam: vá perguntar para o seu pastor, ele tem os dois dinheiros, que é o Antigo e o Novo Testamento, que é os dois dinheiros. Irmão Brana reconhecia ministério, gente. O que nós precisamos é reconhecer ministério. Vá e fale com o seu pastor. Tem pessoas que não pode ter um pastor visitante na igreja, que elas vão nesse pastor num cantinho contar problemas. E elas têm o pastor local delas a vida inteira na igreja, e elas não têm coragem de aproximar do marido e contar. Vocês estão me entendendo agora? São espíritos errados. Se você não tem um espírito errado, então agora passa a entender o que é espírito errado, que é aquilo que você fez e faz e tem vontade de fazer é espírito errado. Você tem que pegar os seus problemas e trazer ao seu pastor local. É ele quem cuida da sua alma. Não é o pastor visitante que vem, prega um dia para você e vai embora. O responsável é o pastor local. É ele que responde por você. Porque você só tem que parar e contar problema para pastor visitante. Pastor visitante é para vir aqui pregar uma mensagem gostosa, ir embora e deixar o problema para nós. Deixar o problema para nós. Nós estamos incumbidos neste ministério de uma responsabilidade local.
Somos pastor local. E se eu sou pastor em São Joaquim, é local. Em Batatais, é local. Tem que ver isso. E quando a gente fala assim, é a região, mas aqui é um pastor tomando conta. Não é um mandando no outro. Poderia ter os obreiros para poder ajudar, dar uma mão nesse ministério. E termos um companheirismo abençoado. Estou falando agora de local. Tem que haver um respeito para a mulher do outro. Tem que haver um respeito para a leviandade também. Você tem que respeitar aqui e dizer, não faça isso não, meu irmão. Faça isso não. Vai lá com o seu pastor, fale com ele. Ele sendo o seu pastor, ele te ensinará o caminho que você deve andar. Mas eu quero que você resolva. Eu não sou seu pastor. William Branham dizia isso. Eu sei que nós hoje temos, o irmão Branham é o pastor do Brasil. Tudo bem. Por quê? Porque é a mensagem. É a mensagem. Todos nós temos que ser liderados pela mensagem. Agora, quantos são liderados pela mensagem por facetas da mensagem? Eles pegam sonhos e transformam os sonhos em doutrina e dizem, irmão Branham vai cavalgar outra vez ainda. Quando nunca foi feito por nenhum profeta na Bíblia, eles querem fazer do irmão Branham um pássaro raro. Isso é contrário às Escrituras, gente. É contrário. Outros tomam algum outro sonho e dizem, o irmão Branham ainda vai vir, vai andar de avião. Você pensa bem, se quem ressuscita precisa de avião, de teco-teco, de supersônico. Quem ressuscita, filhos, ele atravessa. Irmão Branham em vida, talvez você, meu ouvinte, não entenda isso, mas o irmão Branham em vida, ele atravessou a parede, a pessoa viu, a igreja viu, ele atravessou a parede fechou, após ele atravessar. Agora pensa bem quando ele ressuscitar, gente, se vai precisar de avião, vê se vai precisar de algum cavalo, que na verdade cavalo significa poder. Esse é o poder da palavra da agora. Essa é a mensagem da hora que está chegando no seu coração, no seu ouvido, na sua casa. Agora, tome isto. Se cada um de nós, pregadores, pudermos aceitar como pastor local, que o profeta ensina aqui, ele diz aqui, não existia o entendimento claro de Paulo na igreja neste tempo, porque Paulo havia dito, e glorificaram a Deus em mim, Gálatas 1:24. Glorificaram a Deus em mim, já através daquele ministério. Agora, Paulo era um profeta, gente. Não importa o quanto Paulo tinha autoridade, diz William Branham aqui, não importa o quanto Paulo tinha autoridade, ele sempre mantinha o povo olhando para Deus. Você não tem que olhar para outro senão para Deus. Respeita os ministérios, respeita o ministério do pastor Joaquim, que trouxe essa mensagem para o Brasil e para 6 ou 7 países em volta. Graças a Deus, respeite esse ministério. Agora você tem um pastor na sua cidade, respeite esse pastor. Esse é o ministério que você tem que respeitar aí agora. Não importa o quanto Paulo tinha autoridade, ele sempre mantinha o povo olhando para Deus, de quem emana toda a autoridade. Mas o clero estava sempre buscando divina liderança nas lideranças humanas. É o clero, os pregadores, procurando liderança. Quer dizer, eu quero ser o líder de tal grupo, eu quero ser o líder disso e daquilo. Não, o profeta mostra isso daqui, mas o clero estava sempre buscando divina liderança, mas liderança humana, dando assim honra a quem não é devido. Agora, quando você vai dar honra, eu estou falando a dar honra é uma coisa, gente. Se vocês não der honra ao ministério que o pastor Joaquim fez no Brasil, quer dizer, você é ingrato de não dar honra ao que foi feito, porque é um ministério. Agora você tem um ministério local, que esse é o que cuida de você, local.
É o que o irmão Brano ensina. Não pode ter outro em cima de você. Não pode ter outro te governando. Encontramos a igreja verdadeira manchada com humanismo. Humanismo. Vocês olhem em mim como eu sendo um homem. Vocês olhem qualquer pregador como sendo um homem falho e que peca, e que te dá trabalho e te dá problema, e pode te envergonhar um dia. Olhe nós assim, mas olhe na mensagem como sendo Deus. Olhe para a mensagem. Isso que é importante. Com o estabelecimento do nicolaísmo, sucessão apostólica, indicação de ministros, votação para pastores. É porque havia polêmica, a polêmica, etc. Seria somente um passo para que a falsa igreja passasse para o balaanismo. Porque a doutrina dos nicolaítas, que era conquistar o laicalismo, a igreja já tinha. Agora faltava um passo para passar para o balaanismo, que era exatamente a doutrina de Balaão. Todos nós somos um. E aí começou o problema. O casamento errado ali dentro. Deveria entender isso, gente. Cada membro precisa entender isso. Você deve agradecer a Deus, eu vou no natural, pelo marido que você tem. E você deve agradecer como igreja a Deus pelo pastor que você tem. E não seja um fuxiqueiro, um telefonador. Quando alguma coisa sucede no grupo, resolva os seus problemas em casa. Roupa suja lava em casa, diz o ditado. Não tem que lavar roupa suja por telefone. Nós não temos nenhum problema desse. Graças a Deus por enquanto, né? Mas já tivemos. Já tivemos. Coisas que para nós é simples, mas tivemos. Mas graças a Deus que acertamos a coisa e aquele espírito saiu do nosso meio e nós estamos bem. Eu te digo que nós estamos bem. Não digo que esse espírito não retorne. Ele pode retornar, mas estamos bem. Amém? Vamos ficar de pé. O segundo passo, depois que passasse pela doutrina de Balaão, que é balaanismo, o segundo passo era para as profundezas de Satanás. Estava agora em pleno processo. Depois que eles começaram a receber a liderança do homem. Não, mas o senhor não falou no início que tem que ter um trabalho de Deus, um movimento de Deus, uma liderança de Deus? Tem que ter. A liderança de Deus, o profeta ensina que é local. O profeta mostra, a liderança de Deus é local. Cada grupo tem o seu líder local. Cada membro tem seu pastor. Se tiver mais do que um tomando conta de você, você é um membro adúltero, e quem te dá atenção é igual. Me diga que não. Se eu dou atenção a qualquer membro que vem de qualquer outro ministério dos nossos aí, que crê na mensagem do profeta, eu dou atenção para eles, que eles vêm aqui dizer que o pastor deles não alimenta nisso, não alimenta naquilo, eu dou atenção para eles e digo, não, vem cá que eu vou ajudar você, eu vou resolver seu problema. Eu sou tão adúltero quanto aquele membro. É isso. A pessoa precisa entender o lugar certo. Amém? Então, o seu problema você vai e resolva com o seu pastor. Se você tem problema aqui, eu estou aqui à sua disposição. Termina o culto, nossos cultos terminam cedo, final de semana. Vem aqui, fique comigo aqui, conversa comigo. Diga o que você tem que dizer. Chore as mágoas. Fale o que você tem que falar. Se acha que tem que ser duro comigo, temos um quartinho aqui para nós conversar. Seja duro. Fale o que você quiser. Eu tenho ouvido para te ouvir. Eu estou aqui para isso. É como um pai de família. Se não posso ser respeitado, seria diferente, mas o pai entende. O filho vem e diz, não, pai, é assim, é assim. Agora quando o filho chega e diz, ô velhaço, eu quero te dar um jeito agora, quero te acertar. Não, aí já não é filho, mas é bastardo. A mesma coisa no ministério. Se não há respeito ministerial, então há espírito errado sobre aquela pessoa, tanto sobre o pastor como sobre o irmão. Senhor Deus, nós desejamos um conserto melhor, e nós temos aqui, Senhor, as doutrinas bíblicas. O que o seu profeta ensinou para nós é excelente e suficiente.
Temos um ministério no qual tomamos conta e estamos, por enquanto, dando conta de guiá-los. Os membros que desejam a palavra estão comendo. Agora, quem não tem fome, não tem apetite, a gente só dá estimulante para ele, sempre para que um dia desperte o desejo de comer esta palavra pura e gloriosa. Em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos, abençoa-nos e enche-nos de graça. É a minha oração. Dá-nos entendimento para entendermos esta pregação. Não estamos um contra o outro, mas estamos um a favor do outro, e nenhum maior do que o outro, nem entre pastor e membros, e nem entre pastor e pastores, nem entre pastor e também alguém que seja um pastor regional, alguém que toma conta de uma região. Todos somos iguais, mas os problemas locais têm que ser trazidos a cada pastor. Dá-nos esse entendimento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Abraça um ao outro, irmão. Deus te abençoe. Vá em paz. Muito obrigado a todos vocês. Jesus do céu, em breve vem buscar seu povo pra Nova Jerusalém. Toma cuidado, não te detenhas, se descuidares não irás com Cristo além. Ser crente é bom, se confiar, mas sendo crente na igreja e no seu lar, seja em qualquer lugar que for, pregando a paz, a santidade e o amor. Se tu és crente por ocasião, por qualquer coisa irás contra teu irmão. Converte a língua e o coração, pede a Deus para tirar murmuração. Ser crente é bom, se confiar, mas sendo crente na igreja e no seu lar, seja em qualquer lugar que for, pregando a paz, a santidade e o amor. Irmãos queridos, olhai pro céu, pois Jesus Cristo vem raiando além do véu. Só falta ouvirmos a voz do Pai, dizer: meu filho, vai buscar os santos, vai. Ser crente é bom, se confiar, mas sendo crente na igreja e no seu lar, seja em qualquer